Mateus capítulo 11, versículo 16. A que posso comparar esta geração? São como as crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram, não choraram. Pois veio João, diz Jesus, que jejuma e não bebe vinho. E dizem, ele tem demônio. Ele é esquisito. Essa expressão tem demônio é tudo que eles achavam diferente e esquisito, ou que comportamento, eles chamavam a pessoa tem demônio. Tudo que acontecia, por exemplo, com a mulher no passado, quando ela não engravidavam, eles diziam que era Deus que tinha cerrado a madre. Então era assim uma forma que eles tinham cultural de dizer. Então Jesus diz, olha, veio João, ele não bebe, ele é um camarada muito simples, e falam que ele é esquisito, tem demônio. Aí ele diz assim, olha, veio o filho do homem, falando dele, comendo e bebendo. Jesus comia nos jantares que tinha, pão, bebia vinho. E dizem, aí está um comilão e um beberrão. Então esse problema que o pastor sofre, por exemplo, é desde a época de Jesus. Se o pastor sai num carro, na época eu tinha um Fusquinha, falava, que igreja de miserável, olha, o pastor é um Fusca. Aí quando deu um tempo, eu troquei de carro e comprei um carro seminovo. Na verdade troquei dois, troquei por um Fiat Uno, depois troquei por um carro Tempra. Era um carro charmoso, muito bom, confortável, Tempra, da Fiat. Ixi, pastor está roubando. Igreja dá dinheiro. João Batista comia gafanhoto, bebia mel. Esquisito, tem demônio. Jesus comia pão, bebia vinho. Isso é comilão, beberrão. Quando você se preocupa em agradar as pessoas, você vai descobrir que você não agrada. Não é essa a sua função no mundo. Essa é a função das celebridades, agradar o público delas. A sua não. E ele diz assim, mas a sabedoria, amigo de publicanos e pecadores, completando, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades que haviam sido realizadas a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. E aí Jesus começa a entrar num ponto que machuca a alma do homem. Ele começou a falar de pessoas que são abençoadas, mas elas não o seguem. Elas não mudam. São aquelas pessoas que pedem oração, recebem oração, estão com um problema, o problema é resolvido, mas elas não querem um compromisso com Deus. E o mundo, desde a época de Jesus, está cheio desse tipo de gente. Você já deve ter se deparado com alguém que disse assim, ore por mim. E você gentilmente diz, eu vou orar. E você ora. E a pessoa, quando ela é abençoada, raramente vem dizer para você, olha, você orou por mim porque as portas se abriram, a enfermidade saiu, o problema foi resolvido. Raramente a gente vê alguém chegar para dar um feedback, um retorno positivo daquilo que aconteceu. Mas se a pessoa não teve o problema resolvido, ela encontra você de novo e diz, ei irmão, não esqueça não. Como uma senhora que me encontrou na rua, nunca tinha me visto. Aí
descobrindo que eu era crente, ela disse, me ponha no seu caderno de oração. Aí eu cheguei até que disse na igreja um dia, disse, eu nem sabia que eu tinha um caderno de oração, passei a ter naquele dia. E ela disse, ponha-me no caderno de oração e ore por mim, viu, irmão? Eu disse, quase que eu dizia, sim, senhora. É a ordem. Mas ela não sabe quem sou eu. Para me dar um retorno se eu orei por ela, e o que aconteceu? Ela vai agradecer a Deus, ela vai vir à casa do Senhor e ter gratidão, e vai passar a seguir Jesus, porque Jesus, Ele não queria fazer as coisas só para ser reconhecido, Ele queria fazer as coisas para ser seguido. Ele não quer que você apenas o reconheça como Filho de Deus e Salvador. Ele quer que você o siga como Filho de Deus e o seu Salvador. Então ele diz aqui, ó, 21, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido. Sabe o que Jesus está dizendo para as pessoas? Assim, ó, se o que eu fiz por você, eu tivesse feito por aquela pessoa ali, ela tinha se convertido. E eu fiz foi por você. E você continua com o coração duro? Eu abri porta para você e não abri para aquela pessoa. Eu abençoei você e não abençoei fulano, que tinha o mesmo problema que você tem. E por conta das orações de alguém, em seu favor, eu te abençoei. Mas você não se arrependeu. Palavras dele. Se eu tivesse feito os milagres em outras cidades que eu fiz em você, Corazim, Betsaida, eles tinham se convertido. Baseado em que Jesus diz isso? Sabe em quê? Na mensagem de domingo passado de Jonas. Jonas vai pregar para uma cidade de 100 e poucos mil habitantes. Nenhum judeu. E ele disse, Deus está com raiva de vocês. Deus está indignado com vocês. Deus vai mandar fogo de destruição aqui por causa do pecado de vocês. E ele mandou dar um recado que se vocês se arrependerem, ele perdoa. O rei chamou todo mundo, fez um jejum, se arrepender dos pecados, a cidade todinha se converteu e Deus perdoou. Então Jesus está dizendo, se eu tivesse feito os milagres que eu fiz, em A, em B, em C, você precisa pensar nisso. Verso 22, mas eu lhes afirmo, ainda no verso 21, desculpa, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas e saco e cobrindo-se com de cinzas. É um sinal de arrependimento, de coração quebrantado. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum? Aí ele disse, e você, fulano? Ele lembra de todo mundo, olha. Sabe qual é a cidade de Cafarnaum? É a cidade que Jesus morava. Ele tinha uma casa em Cafarnaum. Segundo estudos, alguém cedeu uma casa, ou alguém alugou uma casa, e Jesus tinha uma casa onde ele morava em Cafarnaum. Então imagine a cidade que Jesus mora. Até lembrar da canção, onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor. Na sua casa Jesus mora. E todas as pessoas da sua casa reconhecem isso? Tem alguém na sua casa que não reconhece que aquela casa é abençoada porque Jesus mora ali, através do seu coração? Lembra daqueles quadrinhos, aqueles pratos que enfeitavam as casas no passado? Não sei se alguém aqui já teve um pratinho que botava assim, Jesus mora nesta casa. As pessoas botavam na parede. Jesus mora nesta casa. Por conta das tuas orações, teus familiares são abençoados. Por conta da tua vida, pessoas próximas de você são abençoadas. Deus já promoveu livramentos
a seus parentes e amigos por conta de você, pela tua causa, por tua causa. Ele disse, e você, Cafarnaum? Porque ele sabia, eu moro aqui, Cafarnaum. Imagina, né? Será elevado até o céu? Pergunta Jesus. Não, você descerá até o inferno. O Hades é inferno. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Irmãos, isso é sério. Sabe qual é o tema da mensagem? É o que mais queremos. O que mais você quer que Deus faça por você? O que mais você quer que Deus fale para você? O que mais você quer que Deus realize para você? O que é que você quer mais de Deus? E você, Cafarnaum, vai para o céu? Não, Cafarnaum, que era a cidade que ele morava. Não, Cafarnaum, você vai para o inferno. Porque os milagres que eu fiz em você, se eu tivesse feito em Sodoma, quem lembra de Sodoma? Quem lembra de Sodoma? Cidade destruída no fogo do céu, enxofre, queimada, por conta do pecado dela. Ele disse, Cafarnaum, se ela tivesse tido o que você teve, ela teria se arrependido, ela teria se convertido, ela estava em pé. Sabe o que as pessoas precisam parar? Assim, eu sou um privilegiado do que Deus me ama. Em vez de você estar reclamando que alguém prega para você, ora por você, visita você, chama você para a igreja, você devia estar agradecendo, porque essa pessoa está tirando você de Sodoma, ou de ser uma Sodoma queimada no fogo. Mas enquanto isso, pessoas estão dizendo assim, nada. Jesus mora aqui na minha casa, eu tenho minha avó que ora por mim, eu tenho minha tia que ora por mim, eu tenho fulano que ora por mim, está todo de boa. Ai, mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequenos, aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Olha só o que ele diz aqui. As coisas foram reveladas aos pequenos, e não aos sábios, não aos grandes, mas os humildes. Em Lucas 4:18, Jesus disse, olha, está se cumprindo aqui, porque o reino de Deus está sendo pregado aos pobres. E pobre aqui não é a ausência de recursos financeiros, já ministrei em outro tempo isso, porque se você vai lá em Mateus capítulo 5, eles bem-aventurados os pobres de espírito. Aquele que diz, Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou pobre de espírito. Eu preciso de Deus. Eu não tenho recursos espirituais. Que vai lá no Salmo 124 e diz, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel, o nosso inimigo teria nos consumido vivos. O que mais queremos do Senhor? Ele disse aqui, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios, dos cultos, dos grandes, dos poderosos, e revelaste aos pequeninos. Assim, Pai, foi do teu agrado. Sim, Pai, foi assim, foi desse jeito, o Senhor queria assim. Sabe o que você devia estar dizendo aí? Eu sou um privilegiado. Porque muitos grandes, sábios e poderosos não têm o que você tem. Não recebe o que você recebe. Não alcança o que você alcança.
E Deus, Ele é tão específico em fazer essas coisas maravilhosas, que eu me lembrei agora de escolha. Chama o Senhor Samuel e diz: eu não quero mais Saul como rei, eu quero substituí-lo. Mas eu já tenho um lugar que você vai procurar o meu substituto de Saul. É um filho de Jessé. Vá na casa de Jessé, que eu vou escolher um filho. E ele disse: mas se Saul descobrir que eu estou indo, ele vai me mandar me matar. Se ele descobrir porque eu estou indo, ele disse: então você fala que vai fazer um sacrifício. Você é sacerdote. Samuel foi. E a Bíblia diz que Samuel olha para o primeiro filho de Jessé, vê aquele homem com todos os mecanismos de um guerreiro. E ele diz: está aqui diante do Senhor o seu escolhido. Deus vai falar lá ao coraçãozinho de Samuel e diz: não, Samuel, porque você está escolhendo como os homens escolhem. Os homens escolhem no visual, mas Deus escolhe no coração. E aí passa um, passa dois, passam três, passam quatro, passaram-se 7 filhos, número da perfeição. Quem gosta de número da Bíblia vai dizer assim: tinha que ser no 7º, mas não foi no 7º. E aí quando Jessé passa os 7 filhos, ele olha como que olha para Samuel e como que diz assim: acabou. É Samuel que interpela Jessé e diz assim: acabaram os teus filhos? Que a gente não vai jantar, não vai celebrar, não vai fazer o ritual aqui. Aí ele olha assim e diz: não, falta um. Ele está lá cuidando das ovelhas. O mais simples. O de menos importância. Menor importância tinha Davi, porque pastor de ovelha não era importante. Estava lá. Eu imagino o interlocutor daquela notícia. Chega correndo e diz: corre. E Davi diz: o que foi que houve? Meu pai morreu. Ele diz: corre não. O profeta está lá. O sacerdote está lá. Samuel está lá e diz que é para você ir lá. Ele diz: foi que eu fiz. Não é assim quando alguém chama a gente pelo nome? Na escola, né? Chama você pelo nome. Gabriel Orlando, você já treme. Leonardo. Chama Léo, você vem sorrindo. Mas se a mãe chama Leonardo, você já treme. Não é assim também com o seu Léo? Ana Cláudia. Chama Aninha, chama Cláudia. Mas quando chama a pessoa pelo nome composto, Paulinho, ela chama Paulo Roberto, Paulo José, Paulo André. A pessoa: que foi, maninha? Que foi, painho? Davi, que foi que eu fiz? Ele deve ter dito: eita, que o couro vai, não, caçula, magrelinho. É assim que Deus escolhe. Ô pai, eu te louvo, pai, que você fez assim. Bota o verso 25. Você escondeu de Elinadab, você escondeu de Eliabe, você escondeu dos fortões, dos bonitões, mas guardou para um pequenino, um pastorzinho de ovelha jogado, escondido lá. Mas os escolhidos de Deus são assim. Então Deus escolheu você, um pequenino escondido na sua família, na sua rua, na sua casa, no seu coração e na sua vida, para dizer assim: eu te escolhi. Mas você precisa valorizar isto. Você precisa valorizar esse chamado de Deus. O que mais você quer? E aí, quando eu estava meditando sobre isso, nós precisamos do motivo certo para a alegria. Ontem na aula nós debatíamos, um dos professores falava que a gente precisa ter razão da nossa fé. Porque cremos, porque somos crentes. Eu costumo dizer, eu quero que você grave essa frase: você pode vir para a igreja pelo motivo errado, mas você só pode permanecer na igreja pelo motivo certo. Você pode vir para a igreja pelo motivo errado. Qual é o motivo errado? Você pode vir para a igreja porque você está de olho numa menina, num rapaz.
Você pode vir para a igreja porque você está desesperado com a conta para pagar e sabe que na igreja vão orar e você vai resolver a conta. Então você vai vir por um motivo errado. Mas você só fica na igreja se o motivo for Jesus. O motivo certo é Ele. Você pode vir por um motivo errado, pode vir por um motivo qualquer. Mas ficar é pelo motivo certo. E aí assim, a primeira coisa que eu queria falar é, nós precisamos do motivo certo para termos alegria. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Os discípulos de Jesus foram enviados de 2 em 2 para fazerem a obra dele. E eles foram fazer. O texto fala da comissão dos 70. Não sei se você já parou para pensar, meditar, está aí na sua Bíblia assim. A comissão dos 70. Jesus enviou 70 de 2 em 2, então 35 duplas. 12 discípulos, 6 duplas. Vão pelas cidades, não levem nada. De graça receber, de graça dai. A gente tem que estar falando bem alto isso. De graça receber, de graça dai. Evangelho não é negócio. Evangelho é graça. Favor não merecido. E esses discípulos vão para as cidades. Jesus tinha dado poder e autoridade sobre eles. Dunamis, poder. E eles chegaram e expulsaram o demônio, curaram enfermos, fizeram festa. Bênção. Imagina o camarada chega nas aldeias, saúda aquela casa, a casa diz, é de paz, e eles entram, não é de paz, eles sacodem as sandálias e deixam lá uma pequena maldição naquela casa, vai-se embora. E aí chega num lugar, tem um demônio, eles expulsam o demônio, tem uma pessoa enferma, eles curam. Mas, irmãos, você imagine que alegria não é não? Alegria. Vou explicar assim, não sei qual a sua profissão. Qualquer que seja a sua profissão. Quando você exerce a profissão pela primeira vez, e você consegue fazer com que aquilo que você faz da profissão funcione, você se sente a pessoa realizada. Qualquer profissão. Você pode ser um pedreiro. No dia que você levanta a primeira parede, você é um eletricista. No dia que você faz a primeira instalação, você é um médico. No primeiro dia que você resolve o problema de um paciente, um fisioterapeuta. Irmãos, é porque eu fiz um procedimento e ainda estou... Amanhã eu vou voltar para o meu dentista, que eu fiquei... Ó, senhor ainda... Fisioterapeuta. E a pessoa desentorta. Se você é um professor, vou dar um exemplo aqui para fechar esse tópico. Você é professor alfabetizador. E cadê a Cleide está lá? Quem é aqui professora e alfabetizadora? E aí a criança faz bala, né? Forma uma palavra. Você que é pai, o menino está dentro do carro, está na casa e diz assim. Igreja é meio difícil, né? Começar assim, né? É bola, né? Bola, banana, banana. A Cleide está ali. Pensei que Cleide estava lá dentro, mas ela está lá e está cá. Não é alegria, professor, não é verdade? Ah, é a alegria, professor, quando vê o aluno aprendendo as primeiras palavras. Todo profissional se alegra. Então imagine os discípulos voltando daquela jornada. Tinha um demônio, ele sai, em nome de Jesus. E o demônio, o camarada ficava bom. E o doente, o camarada estava com a perna lá aleijada, ele diz assim, em nome de Jesus. E o doente ficava bom, andava. Imagina aquele discípulo, primeira vez na vida. Primeira vez que um professor vê uma criança falando, primeira vez que um profissional vê sua ação funcionando, prescreve alguma coisa e funciona e dá certo. Primeira vez que um advogado
Tem um cara de advogado que ganha uma causa. Honorário de R$ 300. Eita, vamos almoçar. Eita, vou pagar um almoço lá no Barretos. Só dá os 300 mesmo. Dependendo do tamanho da família, ele ainda fica devendo mais uns 2, 3 honorários. O primeiro honorário que o advogado ganha é assim. Ele fica da felicidade, parece que ele... Eita, que sou advogado. E os discípulos de Jesus voltaram cheios de alegria. E a gente expulsou o demônio e tudo. Eu mandei um sumir. Em nome de Jesus, vi só assim, ó. Assim, ó. Eu botei, foi Pedro, foi. E tu, Tomé? Eu tinha uma mulher com a perna torta de desentorta em nome de Jesus. E desentortou. Mas que alegria. Os discípulos estavam tudo regozijando. E chegaram para Jesus e disseram no verso Lucas 10, 19. Melhor, irmãos. Eu queria achar, porque eu estou aqui lá na frente, né? Quando ele diz assim, Senhor, nós estamos alegres, os espíritos se submeteram. Quem achou aí para mim? Vai. 17. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Eu imagino os discípulos a alegria. Eu não sei, irmão, qual a primeira vez que você expulsou um demônio de alguém, mas é a alegria mesmo, irmão. A pessoa diz, eu vou acabar com você. Aí você vai e sai no nome de Jesus. Tremendo. Senhor, protege minha família. Vamos fazer uma oração. Protege minha família, meu carro, meus brinquedos, meu cachorro, meu gato. É assim. Mas é a maior alegria. O demônio sai e a pessoa fica lúcida. O que foi que houve? Quem já teve experiência aí de expulsar demônio? Já teve? É ou não é? Alegria que só? Os discípulos chegaram, a gente expulsou demônio. Aí Jesus disse, essa não deve ser a sua alegria. A nossa motivação não deve ser porque temos poder sobre as coisas sobrenaturais. Mas você vê que hoje as pessoas, elas se fixam nisso. Então, esse tópico é o motivo certo para a alegria. Aí Jesus fala no verso 20 assim, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas, quem pode me ajudar, lendo aí? Mas, porque os seus nomes estão aonde? Escritos nos céus. Sua alegria não deve ser porque tem poder para expulsar demônio. Você não deve estar motivado porque você fez o menino falar as primeiras palavras, mas porque o seu nome, não porque você curou e libertou alguém, mas porque você está escrito com o nome no livro da vida, porque você vai para o céu. Sua alegria é porque você é salvo, porque tudo isso passa, mas você é eterno. Entender? Nossa maior alegria é ser salvo. Então, querido, respondendo aquela tua oração que você fez, que tu fizeste, se uma coisa não deu certo na sua vida, você ainda é salvo. Se algo está errado, não está indo bem, alegre-se, você é salvo. Aquele negócio que você tinha fechou, aquela empresa que você trabalhava faliu. Não se desespere, você é salvo. Alegre-se antes seu nome está escrito. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque quem escreveu foi o Senhor. E quando Deus escreve, ninguém apaga. Ninguém vai apagar seu nome. Satanás te acusando não vai apagar teu nome. Os teus antigos companheiros do pecado te acusando não vão apagar teu nome, porque esse nome foi escrito com o sangue do Cordeiro. Esse nome foi escrito no livro da vida. Foi o próprio Deus que escreveu. Então alegre-se, porque você é salvo. Lembra que eu li Mateus 11, falávamos daquelas cidades.
Aí a segunda coisa que eu queria falar nessa noite é isso que o Senhor está esperando de nós, de você, de mim. O que é que o Senhor está esperando de nós? Você já deve ter entrado num culto, talvez você já seja evangélico. E uma das coisas que às vezes nos preocupa no culto é que eu mesmo sou pastor há 20 e tantos anos. Mas eu já sirvo o Senhor há quase 40. E uma das coisas que eu me preocupo ao longo da minha caminhada cristã é que a gente não transforme o apelo numa súplica ao pecador. Porque nós estamos invertendo os valores. Eu me lembro que no início da igreja, Eterna Aliança, tinha uma época que eu nem apelo fazia. Chegou uma hora que eu disse assim: se você que é pecador, quer Jesus, você que procure. E depois do culto vem aqui. Era meio radical assim. Aí Deus foi amoldando meu coração. Vá com calma, não vá assim. Mas eu chegava lá mesmo. Sabe por quê, irmãos? A gente pergunta: você quer entregar sua vida para Jesus? Mas pensa assim: por favor, entregue sua vida para Jesus. Por favor, não deixe o diabo te levar para o inferno. Está queimando lá, nem ele quer ir para lá, para o lago de fogo. Para o inferno ele já vive, no lago de fogo. Mas a gente parece que está apelando ali, né? O nome não é apelo? A gente fica apelando para a pessoa. Que devia ser o inverso. Igual uma colega que eu tinha na faculdade, na primeira faculdade que eu fiz, eu pregando para ela. Aí um dia encontrei com essa menina lá no centro. Aí eu estava, não sei o que eu estava naquele dia assim. Já tinha pregado tanto. Preguei os meus 4 anos de FFPP para ela. Todo dia pregava na casa dela, evangelizava. Um dia cheguei, encontrei com ela no centro. Eu falei assim: olha, sabe para onde é que você está indo? Ela grelou os olhos para mim e fez: para onde, Ricardo? Eu digo: para o inferno. E o diabo está de braço aberto esperando. Ela disse: por quê? Porque você não se arrepende. Porque você não entrega a sua vida para Jesus. Porque você já conhece a palavra. Ela grelou os olhos. Não ficou com raiva não. Tinha uma igreja perto da casa dela. Chegou na igreja, estava tendo um culto. Culto de doutrina. O pastor pregando. Ela disse que quando o pastor estava terminando o culto, ia orar para encerrar, ela disse: pastor, posso ir à frente? Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Chorando. A igreja começou a chorar. E o pastor disse: venha, minha filha. Ela entregou a vida para Jesus. A mãe dela era uma prostituta. Era uma senhora, mas era uma prostituta. Ela se entregou para Jesus também. Uma serva de Deus. Um dia, quando a irmã Creuza estava lá no HGU internada, uma senhora entrou lá no quarto da irmã Creuza e orou pela irmã Creuza. Uma irmã cheia de fogo. É a mãe dessa minha colega. Chegou lá na quarta: ô irmão Ricardo. Digo: ô minha irmã, pastor Ricardo, né? Digo: é. Entrou ali, ia fazer a visita para a irmã Creuza. Ela disse: eu vou orar por ela aqui. Orou e disse: amanhã a senhora não vai estar mais aqui. Eu vou vir de novo fazer visita e não vou lhe encontrar. A irmã Creuza recebeu alta naquele mesmo dia. E a filha dela se converteu antes dela. Primeiro foi a filha. Chegou lá e disse: eu me converti. Sabe como eu me converti? Ela que me contou. Sabe como é que eu me converti, Ricardo? Eu disse: não. Cheguei na igreja, fiquei morrendo de medo de ir para o inferno. Porque você tinha pregado para mim mesmo, eu conhecia a verdade, e eu que estava fazendo pouco de Deus, eu fui lá na frente chorando, e o pastor, ainda bem que ele, num culto que não era de conversão, de nada, ele me recebeu. É isso que a gente tem que fazer. Você que está aqui, você que está ouvindo, você precisa de Jesus. Não é Jesus que precisa de você não, que Ele continua sendo o Salvador, Ele continua sendo o Filho de Deus, Ele continua sendo aquele maravilhoso Deus, mas você sem Ele é um perdido, está nas trevas, e o diabo está se alegrando, porque Ele vai levar você junto com Ele para o lago de fogo, e Ele que é isso, e Jesus veio buscar e salvar você que estava perdido. Mas o que é que o Senhor espera de nós? Que nós tenhamos uma atitude como essa. Aí em Lucas, onde você está, você vai lá na frente,
Passa uma, passa duas, passa umas 3, 4, 5 páginas. Quando você chegar no capítulo 19, você vai parar aí no versículo 5 do capítulo 19. A história você conhece, mas quando você chega no versículo 5 do capítulo 19, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa, quero me hospedar em sua casa, quero ir para a sua casa. Amém? Irmão, não é toda hora que Jesus fala assim: eu quero ir para a sua casa. Só que o que acontece é que Jesus vive dizendo isso para as pessoas: eu quero ir para a sua vida, eu quero entrar no seu casamento, eu quero entrar no seu coração, eu quero entrar no seu negócio. Sabe o que ele está esperando de nós? O verso 6. Então ele desceu rapidamente, depressa, e o recebeu com alegria. As pessoas estão recebendo Jesus com alegria? Não. Você fala assim: você não quer Jesus na sua vida, não? Pode ser depois. Deixa eu fazer um paralelo desse texto aqui. Zaqueu, ele desce depressa e ele chega para Jesus e diz: não, Jesus, o senhor anda com as 100 pessoas. Porque segundo todo estudo sério, a comitiva de Jesus era 12 discípulos e mais 100 e poucas pessoas. Ele tinha cerca de 120 discípulos, que ia de cidade para cidade, lugar para lugar com Jesus. 12 eram os discípulos nominados, chamados por nome, apóstolos. Então Jesus, ele andava com uma turma de 100 pessoas. Aqui na igreja tem mais de 100 pessoas. Digamos que Jesus andava com essa igreja toda aqui. Então ele chega assim na casa do Zaqueu, aqui ó. Ou na casa não, na árvore que o Zaqueu está lá. Ele disse: ei, Marcelo, desça daí, que eu vou para a tua casa hoje. Mas ele não está dizendo eu vou. Ele está dizendo eu vou, quer dizer, todo mundo que estava com Jesus ia. Zaqueu, quando olhou ali, ó, o que é que as pessoas fazem? Vou dizer o que Zaqueu não fez, mas o que as pessoas fariam e fazem com Jesus. Jesus, é o seguinte: ó, se o senhor for aí com uns 10, 12, 15, tudo bem, Jesus. Mas com esse povo todo aí, não vai dar certo. A casa não cabe. Eu não estou preparado. Já ouviu essa frase? Não estou preparado. O senhor me pegou de surpresa. Eu só vim curiar. Eu só estou aqui olhando a árvore, só para o senhor passar. Ninguém me apresentou o senhor já sabe até meu nome. Não é assim que as pessoas fazem. Não são as pessoas que estão respondendo a Jesus dessa forma. Jesus bate no coração. Tem gente que não está no culto hoje, mas sabe o que eu estou falando. Deixou até de vir aos cultos, porque no último culto que veio, Deus falou tanto, parecia que arrancar o coração na hora do apelo. Aí deixou de vir, sabe por quê? Porque está dizendo: não, agora não. Hoje não. Não é possível, tem um motivo, espaço, preparação de refeição, não vai dar tempo. Ou adiamento, deixa para outro dia. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Não, deixa para outro dia. Quem sabe no próximo culto? Aí no próximo culto não vem. Na próxima oportunidade, se você estiver vivo, como se você tivesse domínio sobre sua própria vida. Vamos adiar? Foi assim que Zaqueu fez? Ele chegou para Jesus: é gente demais para a gente comer. Ele disse: ô Jesus, vamos todo mundo. A alegria dele era tão grande que ele deve ter chegado para a mulher assim: pega prato, que tiver de prato, aí que não tiver, pega panela, compra do vizinho, vai atrás de todo. Nós vamos fazer comida para todo mundo. E aí você vai fazer aquela melhor, sabe aquela lasanha que você sabe preparar? Sabe aquela muqueca de surubim? Não é dizer assim não, faz aquele cuscuz, que é barato, dá para todo mundo não, viu?
prepara aquela comida gostosa, porque quem está entrando na minha casa é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o homem que é desejado das nações, é o homem que foi desejado pelos profetas, e ele está entrando na minha casa. Então, mulher, se tu falar alguma coisa, tu vaza daqui. Se tiver um empregado reclamando, ele é demitido hoje, porque Jesus está entrando na minha casa. Ele é muito bem-vindo, recebeu cheio de alegria. Não temos que dar a Jesus desculpas, nós temos que dar a Jesus espaço, dizer: a casa é tua, o lugar é teu, a minha vida é tua. Jesus entra, Jesus se hospeda, Jesus dorme, Jesus toma de conta, é tua casa. E foi isso que Zaqueu fez. Se você lê o restante, quando as pessoas começam a criticar Jesus, porque estava na casa daquele homem, ele chega para Jesus e diz: eu mudei. Meu coração é outro, Jesus. Só de te ver e de te receber, eu não sou mais aquele homem que só pensava em dinheiro. A quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu não preciso disso. Eu não preciso desses bens. Porque quem tem Jesus tem tudo. Mateus 13:44 diz que um homem procurava pérolas. Ele encontrou a pérola de grande valor. Ele vendeu tudo que tinha para comprar o campo que tinha aquela pérola. Aquele tesouro, 44 e 45. Então eu não deveria fazer nenhum apelo. Era essa a temática que a gente tinha há 20 anos atrás. Porque era você. É você quem tem que fazer um apelo. Jesus, me recebe. Era essa agonia de Zaqueu naquela árvore, machucando, ferindo. Mas ele sabia que Jesus ia passar naquela rua, e ele sobe naquela árvore, o coração dele expressava. E Jesus olha para cima, sabe o nome dele, sabe que ele tem uma casa. Eu quero ir para a tua casa. Ele quer ir para a tua casa. Ele quer ir para a tua vida. Ele quer para o teu coração, Ele quer para os teus negócios, Ele quer para os teus sentimentos, Ele quer morar contigo. Não peça para Jesus adiar. Zaqueu não pediu. Não diga que você não está preparado. Zaqueu não disse: não tem comida lá em casa. Ele não falou nada. Você não vê Zaqueu colocando obstáculos, desculpas, ou dizendo: não vai dar. Você vê Zaqueu, que nem apresentado a Jesus tinha sido. Quem o apresentou foi o Espírito Santo, e disse: tem um homem numa árvore chamado Zaqueu. Jesus, ele está com o coração derramado por ti. Como é que está o seu coração? Como está a sua vida? Se tocamos uma música alegre, você dança? Se cantamos um lamento, você chora? Quem é você? A quem você será comparado? O que Jesus precisa fazer por sua vida? Jesus precisa te encher de mimos para te agradar? Ou você precisa de Jesus agradar a Ele? Ai de ti, Corazim, disse Jesus em Mateus 11. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Cafarnaum. As cidades que Jesus morou ou fez muitos milagres. Se o Senhor investiu na tua vida, faça valer esse investimento. Como é que Jesus investe na sua vida? Investe para te salvar, para te transformar, para te perdoar, para te fazer uma nova pessoa. Seja você um Zaqueu que desce da árvore e com alegria recebe Jesus.
Seja você um Zaqueu que não põe uma desculpa. Mas eu bebo. Mas eu fumo. Zaqueu não disse nada disso. Sabe o que Zaqueu ele era? Ladrão. E ele não desce da árvore e não diz assim: Senhor, não entra na minha casa não, que eu sou ladrão. Ele disse: entra na minha casa, porque eu sou um ex-ladrão. Quem eu roubava, eu não roubo mais. Quem eu defraudei, eu não defraudo mais. Eu vou devolver. Tudo de errado que eu fiz, eu vou devolver 4 vezes mais, como está na lei dos judeus, na Torá. Em vez de dar uma desculpa, ele dá um jantar. Em vez de você dar uma desculpa para Deus, dá o seu coração. Baixa a sua cabeça onde você está.